Esta é a primeira mensagem que Deus criou e para que os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, que pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quer dizer, há muitos falsos profetas proibindo, sempre colocando uma lei, mesmo proibindo casar, tanto no amor como dizendo que é pecado casar. Também é doutrina demônio para dizer que não pode comer qualquer comida, porque toda criatura é de Deus. Pode comer camarão, carne de porco, porque a Bíblia diz aqui, é santificado. E quem diz que não pode comer certo tipo de carne, são esses que estão influenciados pela doutrina do demônio. Sim, nós já estabelecemos que são muitos falsos profetas que vêm vestidos de pele de carneiro, vêm com roupa de pastor, mas por dentro são lobos devoradores da preciosidade do próprio Evangelho. E é por esta razão nós precisamos aprender uma certa arte em conhecer os falsos profetas, segundo 1 João 4:1. Diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí volta aquela palavra de novo, muitos. Agora já demos um toque de leve sobre a definição do falso profeta, mas agora nós queríamos ainda mostrar mais. O verdadeiro profeta, Deus teve sempre em todos os tempos, sempre houve profetas. A verdade é essa. A razão porque a necessidade de profetas de Deus é porque todo homem e toda mulher nascido, no dia que nasce, depois que chega ao ponto que reconhece a diferença entre o bem e o mal, começa a correr de Deus. O mundo está todo correndo no caminho para o inferno a 1000 km/h. Toda a humanidade. Não tem nenhum exemplo. Em Romanos 3:12 diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde Adão até hoje, a humanidade está fugindo de Deus, está precipitando-se no caminho para o inferno, sem nem da fé estão indo para o inferno. Deus sempre manda um profeta em todos os tempos para perseguir e conseguir ou tentar conseguir tirar essas pessoas do caminho para a perdição para o caminho da redenção. Os traços de um verdadeiro profeta, primeiramente, é um chamado de homem de Deus, comissionado, autorizado por Deus. Segunda coisa que a caracteriza é a sua mensagem, é conteúdo de Deus. E hoje a única mensagem que é de Deus é aquilo que vem da Bíblia. Qualquer outra coisa fora da Bíblia, qualquer revelação que é de Deus que não está na Bíblia, é de um falso profeta, não importa a posição dele. Nós vemos no capítulo 4 de Êxodo que Deus escolhe seus profetas. Agora, os falsos profetas apenas dizem que são homens de Deus e dizem que têm a mensagem de Deus. Então muitos são enganados por eles. Os falsos profetas sempre houveram, desde os dias de Moisés. Tem mais falso profeta que tem mosca. E tem mais, sempre tem audiência para eles. Como já avisamos, deve ler cada pessoa o livro de Jeremias, porque é o livro que nos mais fala sobre os falsos profetas. Como Jeremias lutou, chorando, procurando tornar aquela nação de Israel no caminho para o inferno, no caminho da perdição, e só queriam ouvir palavras bonitas, mensagens bonitas dos profetas.
não queriam daquilo que tirava mesmo, fazer escorreações na pele e depois colocava vinagre e sal em cima. Não queriam aquelas chicoteadas para corrigir, não queriam coisas de disciplina, queriam coisas agradáveis, coisas humanas, coisas ecumênicas, coisas que não tocavam na vida real da pessoa, vendo no seu pecado. Jeremias 14:14 diz: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles profetizam. Já vimos que o povo gosta demais de ouvir isso. Jeremias 5:31 diz: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? É? Então, o povo gosta, as massas sempre gostaram do falso profeta. Sempre uma pessoa de uma língua muito fina, fala muito bem. Quando levanta, faz uma palestra, todo mundo dá conta mesmo, dá ponto, diz que aquilo foi muito bonito. E em Jeremias 23, 21 e 28, vemos que eles também, falso profeta, não toca em ninguém, é muito diplomata e faz elogios, alimenta o ego do povo. Jeremias 23, nós vemos essas palavras. Nós iremos continuar esse estudo no próximo programa, mais traços sobre os falsos profetas. Maranata. Esta é a mensagem número 5, como conhecer os falsos profetas. Número 5, mensagem número 5. Em todos os tempos, sempre houve profetas de Deus e profetas do diabo, falsos profetas. Todos vestidos iguais, os dois dizendo que vieram de Deus, os dois sempre dizendo que têm a mensagem de Deus. E esta série de estudos que nós estamos realizando é para a gente conseguir alguma experiência para saber a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Jeremias 14:14, limos no último estudo, como Jeremias 5:31, que as massas sempre gostam do falso profeta. Por isso há muitos, existem como moscas, e o povo sempre atrai para eles. Cada dia alguém está fundando uma nova religião ou alguma nova seita. Agora, uma tática também muito grande do falso profeta é de não maltratar ninguém, não fazer uma mensagem, porque muita gente mesmo diz, eu não gosto quem fala sobre o diabo, quem fala sobre o inferno, quem fala sobre o pecado. Aliás, o povo sai pela rua zombando e achando maior graça disso. Por quê? Porque a pessoa está zombando? Porque aquilo toca na sua vida e dói na sua consciência, porque sua vida está errada. João Batista disse a uma mulher que ela estava vivendo com um homem errado, com o rei. E ela passou muitos anos aguardando aquilo, muito tempo. Mas finalmente, quando chegou a chance dela, ela mandou tirar a cabeça dele. Por quê? Porque o povo não gosta de ouvir a mensagem do verdadeiro profeta de Deus. Que o verdadeiro profeta de Deus é um fazedor de confusão. Às vezes até também é chamado de herege, porque ele toca, ele não fala palavras bonitas, não fala aquilo que agrada ao povo. O falso profeta pode ir até no nome de Jesus e com mensagens muito belas e muito bonitas, muito bonitas. Cada mensagem elogiando, Jeremias 23, 21 e 21 diz, não mandei os profetas e todavia eles foram correndo. Não lhes falei e eles, todavia, eles profetizaram. Versículo 28 diz, e o profeta tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, e quem tem a palha, diz o Senhor. Então, nós vemos que tem gente não enviada por Deus, e gente que gosta muito de elogiar e alimentar o ego do povo. Mesmo não é profeta de Deus, mas vai e vai dizendo palavras bonitas,
vai numa espécie de pensamento positivo. E nós vemos em Zaqueu, no capítulo 11 de Zaqueu, não iremos ler, aliás, de Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 11, nós vemos a história aqui de um falso pastor, que é o tipo, o antitipo do anticristo. E nós vemos que ele, a história se lê aí, ele tomou a própria ovelha, comeu até o pé. Não teve nem pena da ovelha, de destruir totalmente. E hoje nós vemos que há pessoas que estão verdadeiramente lucrando no nome do Evangelho, destruindo pessoas simples, ovelhas, comendo até pele e tudo, só falta comer o osso. E eles vêm mesmo como um pastor. Então, como nós já definimos os falsos pastores e falsos profetas, agora em segundo lugar nós vamos ver o perigo que eles trazem para nós. Qualquer crente pode ser perfeitamente enrolado pelo falso profeta. E por esta razão, o crente em Jesus, o crente na Bíblia, deve tomar todo tipo de cuidado, principalmente com sua mente. Porque a mente é uma coisa pelo qual pode a pessoa ser enrolada. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É muito fácil, por isso nós devemos ter um cuidado até excessivo. Também em Efésios capítulo 5, e no versículo 6, diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palavras vãs, lisonjas, sutilezas, e com essas palavras que podem atingir a mente de alguma pessoa, que nós devemos proteger contra as vãs filosofias e essas coisas que podem destruir a nossa mente. Sim, qualquer crente deve tomar cuidado com sua própria mente, o que lê, onde vai. Não deve pensar que é forte, que pode estudar todas as coisas. Deve tratar tudo no início como se fosse um chocolate coberto de veneno. É muito melhor se agarrar com uma cobra nage da Índia do que se abraçar com um lobo devorador. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 27, e quando a gente fala sobre o lobo era o inimigo natural de Jerusalém, em Palestina. O lobo vinha mesmo acompanhando, escondido, quando o pastor levava aquele rebanho, sempre procurando uma chance quando um ovelho ficava um pouco distanciado, num lugar onde podia esconder atrás, pegava, agarrava logo pelo pescoço e matava. Então, por esta razão, nós vemos essas analogias que Jesus Cristo mesmo faz, Ezequiel 22, 27 e 28, e nós lemos: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza, e os seus profetas têm feito para eles reboco e tal, não adubado, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. São lobos devoradores, fazendo prezes e derramando sangue. São perigosos. É o inimigo das ovelhas. Então Jesus nos deu um exemplo também de 3 tipos de pastores diferentes que existiam
naquele tempo e como existem hoje. Em João capítulo 10 diz, e versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Este é o verdadeiro pastor que dará inclusive sua vida antes que deixa uma das suas ovelhas serem tomadas pela heresia. Ai que nós tivéssemos mais pastores hoje que dariam sua própria vida protegendo a doutrina e a vida espiritual das ovelhas. Mas parece que nós estamos nos últimos dias, porque tem um segundo tipo de pastor. 12:3 Jesus diz: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Este é o tipo de pastor profissional. É o homem que gosta muito de posição, que gosta de frequentar muitas festas e de ser parte de muitas celebrações e de ser prestigiado, de gostar do título, de ser chamado de reverendo e outros nomes, e pastor, gosta de fama, de glória, e como o doutor Aníbal Pereira Reis diz no livro dele, é doutor Angelino Garganta Fala Fino. É aquele que para ele é simplesmente um emprego, é uma profissão em que ele vem exercendo tudo que é necessário, mas na hora da briga da igreja, na hora que vem a heresia, em vez de tratar do problema dentro da igreja, mesmo dividindo a igreja, mesmo pegando pela doutrina e tomando força, mesmo ele sofrendo financeiramente, mesmo sofrendo represálias e uma pressão tremenda sobre ele, não, o mercenário nessa hora, ele já vê que é o lugar, é tempo de mudar de pastorado, é tempo de ir para outro lugar. Por quê? Porque é o profissional. Depois tem o terceiro tipo de pastor, que justamente é o lobo. É o lobo que veste a roupa de um pastor para enganar os indoutos, para enganar as pessoas dentro da própria igreja. Como nós precisamos de discernimento entre o bem e o mal. Como Hebreus diz, que precisamos ser exercitados em conhecer o bem e o mal. Para conhecer o porco que abertamente rejeita a verdade, isso todo mundo reconhece. O apóstata é fácil também de conhecer aquele que estava na verdade e depois chega a negar. Mas como nós precisamos de discernimento, perceber o lobo vestido, o enganador. Não, a gente não admite o herege, nem apóstata, mas o enganador é sutil. Talvez nunca se descobre antes do juízo final que tinha um falso profeta em frente da porta estreita que passou esses anos todos dentro de uma igreja, tirando pessoas que quase chegavam a entrar pela porta estreita de Jesus Cristo, quase chegavam lá, mas essas pessoas, esses falsos profetas, nem todos se manifestam nesta vida, poderão ser apenas denunciados naquele dia. Embora que nós vamos dar na próxima lição uma maneira e algumas dicas em que nós podemos conhecer o falso profeta e conhecer os frutos que devemos julgar. Segundo Timóteo 3,8 diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Se alguns falsos profetas são até autoenganados e vão ser entre esse grupo: Senhor, não fizemos essas coisas todo em seu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Sim, tem até falso profeta que nem sabe que é falso profeta, que ele está com o coração tão corrupto e ele pensa que está bem. Deve tomar cuidado para saber com certeza que você está realmente na fé. Maranata. Esta será a sexta mensagem sobre como conhecer os falsos profetas. A sexta mensagem.
Nessa série de estudos, nós temos dado várias dicas sobre os falsos profetas e como conhecê-los. Nós já vimos o exemplo de James Jones, que era talvez o exemplo mais de destaque nos dias de hoje de um falso profeta e como opera o falso profeta. Temos visto também as 3 categorias que Jesus fez: o cão, o porco e o lobo vestido de pele de carneiro. Como devemos tomar muito cuidado com o lobo que é vestido de roupa de carneiro. Vimos ainda mais que o verdadeiro profeta é aquele que é comissionado por Deus e que tem a mensagem de Deus, mas sempre teve mais falsos profetas do que homens de Deus, vestindo-se como profetas, dizendo que tem a mensagem de Deus e dizendo que são de Deus. E vimos que sempre, em todas as épocas, nunca faltava audiência para os falsos profetas. E nós vimos também como é perigoso demais para alguém entregar sua mente e ser preso por eles. Vimos também que há 3 tipos de pastores. Há o pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Existe o mercenário, aquele pastor profissional que gosta de posição, fama, glória, prestígio, até que chega a problemas na igreja ou uma heresia. Em vez de enfrentar, se acomoda, ou mesmo acha que é tempo de fugir e ir para outros campos. Então, Jesus disse, conforme o texto que temos usado em todo esse estudo de Mateus capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm vestidos de roupa de carneiro, mas por dentro são lobos devoradores. E o que mais impede pessoas entrar no reino de Deus, de entrar pela porta estreita, é o fato que quando alguém, porventura, chegar perto da porta estreita, que mesmo assim são poucos, vem os falsos profetas na frente, que as pessoas não sabem, como guardas de trânsito, não percebem que são falsos profetas, como guardas de trânsito, vão procurando desviar as pessoas em frente, em pleno frente da porta estreita. Agora, Jesus não disse somente em Mateus 7 que nós devíamos acautelar-vos, mas também ele disse para vigiar. Quer dizer, nós devemos ficar de olho aberto, e aberto mesmo. Então vamos ver como perceber um falso profeta. Como é que podemos abrir nossos olhos? Jesus já nos deu a chave. Em versículo 15 a 20 de Mateus 7, que estamos usando como nossa base, já acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corte-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Devemos abrir nossos olhos. O fruto nós conhecemos, ou o falso profeta é conhecido, sabe como? Pela conduta, que é o fruto dele, e pelo caráter dele, que é a árvore que justamente produz. Existe a expressão tal pai, tal filho. Nós poderíamos dizer tal raiz, tal fruto. O que produz a vida do pastor ou crente permanente para o reino de Deus. Olhando a vida daquela pessoa durante muitos anos e ver qual é o trabalho, não aquilo que ele diz, não aquilo que está na aparência, mas aquilo que permanece
porque diz, pelos seus frutos os conhecereis. Em versículo 16 diz, e por seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uvas, espinheiros, ou figos de abrolhos. Não quer dizer que um verdadeiro crente não pode seguir um falso profeta. Às vezes acontece. Por isso, uma uva ou um figo, figo não nasce de abrolho, nem uva de espinheiro. Quer dizer, são coisas que podem ser, como ferrado, umas coisas que podem ser espetados por um espinho de uva, ou ser colocado lá, mas não nasceram da seiva daquela planta. Versículo 17, 18 diz, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Tem muito pé de manga que eu já tenho andado por ali, que às vezes tem 6 ou 8 pés num jardim, ou numa horta, e às vezes a gente vê um pé aí que tem uma manga rosa tão bonita, mas é uma coisa linda. Aí a pessoa deseja tirar a manga daí. Os moradores dizem, não tira nada daquele fruto daí, não presta. Quer dizer, quem está morando lá já conhece, que já experimentou. Porque às vezes a gente compra uma coisa muito bonita, às vezes compra uma maçã, e por fora parece que muito bonito, mas quando der a primeira dentada, já descobre que é tudo mole por dentro, às vezes até podre, que não aparecia por fora. E tem fruto mesmo, outras coisas que simplesmente por fora parecem bonitas, mas não são. Então, Jesus mesmo fala que tem árvores, que tudo tem aspecto certo de crente, tem aspecto certo de ser bom, até o fruto parece bonito, mas o fruto não é bom, não presta. Não somos juízes, porém todo crente deve ser um inspetor de frutas. E como é que pode a gente inspecionar frutas? Primeiramente, normalmente quando a Bíblia fala em frutos, está falando em caráter. Isto quer dizer a personalidade, os motivos, a maneira de pensar, o perspectivo da vida, as ações, o estilo da vida da pessoa, o padrão e os ciclos do seu comportamento. O caráter é como alguém diz, é como eu penso e como eu faço, ou melhor dito, o caráter é aquele que a pessoa faz quando ninguém está olhando. Tiago diz que a fé sem obras realmente é morta. Tem dois tipos de frutos também na Bíblia que já nos mostram relato com caráter. Em Gálatas capítulo 5 e versículo 17, nós vemos o fruto da carne. Depois nós veremos o fruto do Espírito. Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros. E um não quer fazer o que o outro quer fazer. O versículo 19 diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma lista muito grande, portanto é uma lista que Cristo já nos mostra através da sua palavra. Estes são os frutos da carne mesmo, de um caráter que não é regenerado em Jesus Cristo. Também Efésios 5, 3 a 8 diz, mas a prostituição e toda a impureza e avareza nem ainda se nomia entre vós, como convém os santos, nem torpeza, nem pavoices, nem chocarrices, nem o convém, mas antes ações de graça, porque sabemos isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis em trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, este é o fruto, pelos frutos conhecereis. Se você conhece alguém que prega Cristo, que fala em Deus, mas sua vida é cheia de inveja, lascívia, impureza, prostituição, feitiçarias, inimizades, porfírios, emulações, peleias, dissensões, bebedices e glutinarias, invejas, e essas coisas, então pode saber que é um falso profeta. Agora existe também o fruto do Espírito, justamente o oposto. Se alguém diz que é profeta de Deus e tem essas qualidades, e essas qualidades de verdade só pode ter mesmo quem tem o Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança significa autocontrole. Contra essas coisas não há lei. E ainda mais, diz: e os que estão em Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Uma das coisas que mais motiva o falso profeta é a vanglória que ele quer. Também Efésios 5:9-12 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-os, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então, nós temos já uma lista diferente de frutos, que Cristo diz: pelos frutos conhecereis. Inclusive, lemos em Filipenses capítulo 1, versículos 10 e 11. Para que aproveite as coisas excelentes, para sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, para que são para o Senhor Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então, vamos encerrar este programa, mas eu peço a cada pessoa examinar seu coração para ver se realmente está na fé, se está com Jesus Cristo, se na sua vida tem o fruto do Espírito, ou se ainda tem esses outros frutos. Porque pode ser que você mesmo seja um falso profeta, auto-enganado. Faça certeza que realmente tem o fruto do Espírito na sua vida. Maranata. Este será o 7º programa, a 7ª mensagem sobre o tema Como conhecer os falsos profetas. 7ª mensagem. Em tudo existe o verdadeiro e aquilo que é o falsificado. O sistema métrico, tem na França um metro de ouro, que é padrão para o mundo todo. É o único verdadeiro metro. Todos são metros do mundo, são medidos à base daquele metro que arbitrariamente foi determinado, mas é o real. E nós também sabemos que existem também muitas notas falsas, que muitas vezes, no aspecto geral, tem a aparência de ser uma nota de verdade. Então, nessa série de estudos, como conhecer o falso profeta, Jesus nos deu a chave principal. Disse: e pelos seus frutos os conhecereis. Já vimos no último programa, segundo Gálatas 5:19-21 e Efésios 5:3-8, que tem o fruto da carne. Aquela lista horrível. Também Gálatas 5:22-26 e Efésios 5:9-12, Filipenses 1:10-11, que existe o fruto do Espírito na vida do crente. A coisa mais difícil no mundo imitar é o fruto do Espírito. Satanás imita tudo no mundo, menos o fruto do Espírito. Então,
O primeiro sinal para conhecer o falso profeta é procura conhecer seu caráter, o fruto, sua personalidade, seus motivos, sua maneira de pensar, suas atitudes, sua perspectiva da vida em geral, as ações, o estilo de vida e o padrão e seu comportamento. Segunda coisa que vamos frisar, estude o estilo da vida da pessoa, porque o falso profeta nem sempre se denuncia. Judas Iscariotes, durante 3 anos, andou com os outros apóstolos, sem sequer eles desconfiarem dele. Deveriam, depois voltaram, depois que ele traiu Jesus, voltaram a ver as áreas onde ele estava deficiente. O que faz e o que importa, o que torna-se importante aquela pessoa na sua vida, o estilo da sua vida. Nós sabemos que a Bíblia depois chamou Judas Iscariotes de um homem altamente avarento, um homem com olho do dinheiro. Então, um falso profeta puder investigar sua vida moral, embora que às vezes consiga encobrir muitas coisas, mas o problema de Judas foi dinheiro. Era um homem que é motivado somente em dinheiro. Ele vendeu Jesus por 30 pratas porque ele era um ladrão, avarento. Em tudo que ele fazia só via o dinheiro. Inclusive, nós vemos que naquela hora que a mulher estava derramando aquele perfume bem caro sobre a cabeça de Jesus Cristo, que ele disse, ele era até um homem, disse, foi ele que disse, mas é muito caro aquele perfume, deveria ter vendido aquilo e dado aos pobres. Agora é interessante que Judas foi o tesoureiro dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, que manejava sempre o dinheiro. Era um ladrão, que não somente aquelas 30 moedas de prata, mas talvez o dinheiro que chegava, já também ficava colhendo para adquirir para ele um dinheiro para sua aposentadoria, alguma coisa. Por esta razão, a gente conhece pelo estudo, pela maneira que a pessoa vive. Agora, nós temos um trecho um pouquinho comprido aqui que nós vamos ler, mas aqui nos mostra, mais do que tudo, as atitudes do falso profeta. É outra coisa que nós devemos observar no falso profeta. Tem uma coisa que nenhum falso profeta tem. É verdadeira humildade. Porque justamente ele é motivado pelo dinheiro, pelo prestígio, pelo poder, por fama, para ser alguém. E nós vemos que Pedro não poupou palavras. Vamos ler 2 Pedro 1, ou 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 22. Ele diz, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão incobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição, não dormir. Eu vou tomar uma pausa aqui nos versículos 3 para comentar. Diz, e por avareza farão negócio de vocês com palavras fingidas. Talvez hoje a maioria dos falsos profetas estão lucrando, fazendo negócio do povo, com palavras fingidas, no nome às vezes até do Evangelho, lucrando e pedindo dinheiro, ou vendendo coisas, enrolando o povo, em nome de Jesus. Agora vamos de novo para a palavra de Deus, versículo 4, de 2 Pedro capítulo 2. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou as cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios,
e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os em cinza, e pondo o exemplo para que os que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar até injustos para o dia da juíza, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, em imundícia, que desprezam as dominações, governos, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar as dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos blasfemando, e não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da justiça, pois os tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódulos, são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. E olhe outro sinal do falso profeta aqui, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessarão, ou não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, e o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as suas concupiscências da verdade, com dissoluções aqueles que se estavam afastando, os que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Portanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado, deste modo sobreveio-lhes o que for o verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Nós lemos aqui a mensagem mais forte pregada pelo apóstolo profeta, verdadeiro profeta Pedro. Sim, nós vemos que eles tinham escapado, como os fariseus, das corrupções do mundo, exteriormente da corrupção exterior, mas por dentro estavam podres. É como a gente no Bom Preço comprar uma carne em algum lugar, outro supermercado, que vem todo empacotado com aquele plástico, por dentro parece bem, mas quando tira, vê que passou. O mesmo da geladeira da casa, a gente tem guardado e faltou energia. E quando abrir, está com um aspecto bonito. Quando tira, tem um cheiro podre. Há pessoas sim que dizem que são crentes. Teve aspecto de ter uma vida mudada. Tem aspecto que lavou por fora as cinzas e teve uma mudança de vida. Mas o cão volta a seu próprio vômito. Ou mais cedo ou mais tarde, a atitude interior da pessoa vai se manifestar. Nem se manifesta no início do falso profeta.
Se uma pessoa realmente não deseja glorificar acima de todas as coisas a Deus, se não anelar para a santidade de Deus, magnificar a Cristo, sem vanglória para si, sem exaltação, sem egoísmo, sendo verdadeiramente humilde, pode saber que essa pessoa é um falso profeta. Porque essa santidade dessas pessoas é o trapo de imundície que nos deu e nos falou Isaías. Então, se a pessoa realmente não deseja glorificar a Deus, anelar a santidade, magnificar a Cristo sem egoísmo, sem exaltação, sendo verdadeiramente humilde, então nós vemos que a motivação do falso profeta é uma motivação, o que eles querem da vida é orgulho, é vaidade, é poder, é prestígio, é personalidade e fama, celebridade, é promoção para subir no canto onde eles trabalham ou onde tem no seu contexto, desejam tornar-se famosos, desejam não ser perseguidos, não querem ser benquistos por todas as pessoas, são extremamente modistas daquilo que vem da última onda e não sabem, é a promoção, são egocêntricos e falsificadores da palavra de Deus. Então vamos olhar para essas qualidades nas pessoas, não importando qual seja a mensagem que essas pessoas pregam. Vamos acautelar-vos e vamos vigiar o que Jesus disse para perceber e entender quando tem o falso profeta em nosso meio. Maranata.
começando agora